queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você e com todos em sua casa. Vamos juntos, nessa tarde, nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. Das riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis Boa tarde a todos vocês que estão agora assistindo, cultuando também a Deus, onde você estiver, na sua casa, talvez no hospital. É tempo de louvarmos a Deus, é tempo de estarmos juntos em louvor, em adoração, embora estejamos distantes fisicamente. A palavra do Senhor diz assim no Salmo: Senhor, eu amo a casa onde vives, o lugar onde a tua glória está. Recebe a minha oração como incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferenda da tarde. Aqui é a casa de Deus, a sua casa também é lugar do Espírito Santo de Deus, a igreja nesse tempo. Nós, embora distantes e longe, somos um só corpo, somos igreja e estamos juntos. Vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça onde você estiver, querida, querido. Pai amado, obrigado por este tempo, obrigado por esta tarde, pelo início de uma nova semana, Deus. Que Tu possas nos abençoar nesse tempo agora de louvor, de oração, de mensagem, pregação do Evangelho. Que tenhamos o Teu Espírito a ouvir o que Tu queres na nossa vida. Nos dá, Senhor, um coração ensinável. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem
Deus, eu ouço a sua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Vamos juntos celebrar ao Senhor, Ele é o nosso rio de vida. Bata palmas em sua casa também. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Diga, eu te louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Jesus, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém, amém. Tu nos sustenta, Senhor. Amados, Deus nos ama. Ele morreu na cruz por mim e por você. Mas Deus, Ele abomina o pecado. Nós não podemos estar na presença de Deus com o pecado que macula a criação perfeita dEle. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós não fomos feitos para o pecado. E Ele não consegue nos ver sujo pelo pecado. Por isso, Ele morreu na cruz do Calvário, para que com seu sangue Ele nos torne alvos como a neve. Para estar diante do Senhor, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados e tudo aquilo que nos afasta dEle. E Ele, rico em misericórdias, com suas misericórdias que se renovam a cada manhã e a cada instante, Ele nos perdoa, lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nos acolhe na sua presença, com o seu rio de vida. Esse é o momento onde cada um de nós, silenciosamente e individualmente, vai confessar ao Senhor aquilo que fizemos, aquilo que pensamos, que tem desagradado a Ele e tem maculado essa criação tão perfeita que somos nós.
onde você estiver, feche seus olhos, curve sua cabeça e confesse ao Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Este é um momento seu, entre você e Deus. Confesse ao Senhor. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti, Senhor, em pensamentos, palavras, ações, omissões. Pai, nós não temos Te amado de todo o nosso coração, confessamos isso, nem a nossos irmãos e irmãs, como a nós mesmos. Senhor, nós imploramos a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos e dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E o Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se converte, nos perdoe e nos liberte de todos os nossos pecados, nos confirme e nos fortaleça em todo o bem e nos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. E agora, revestidos das misericórdias do Senhor, limpos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu venho diante de Ti, Senhor, orar pelo Teu povo, orar pelos Teus filhos, Senhor, orar pelo Teu país. Pai, em nome de Jesus, temos enfrentado dias tão difíceis, Senhor. Tua igreja tem perseverado, Senhor, em caminhar na Tua palavra, mesmo com templos fechados, mesmo distante fisicamente. Pai, temos enfrentado, Senhor, tantas dores. Eu Te peço, Senhor, consola o coração daqueles que têm sofrido por causa dessa pandemia, Pai. Tem sofrido perdas de entes queridos, tem sofrido, Senhor, com pessoas que amamos enfermas, tem sofrido, Senhor, perdas financeiras, tem sofrido, Senhor, pela insegurança que esses tempos têm trazido aos nossos corações, Pai. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor, que tenhamos impresso em nossos corações que Teu braço continua nos sustentando, Pai, e que Tu não tem nos abandonado. Eu creio, Senhor, do fundo do coração, Pai, que Tu estás caminhando com cada um de nós, nos sustentando. Imprime isso, essa certeza em nossos corações, ó Pai. Pai, dirige nossos governantes, Senhor, para que possam tomar as decisões corretas e que essas decisões se reflitam na vida desse povo tão sofrido, Senhor. Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa os médicos que estão na linha de frente, Senhor. Abençoa Teus filhos, Senhor. Temos a consciência que sem Ti nada podemos fazer e nada suportamos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amados, esse é um momento muito importante no nosso culto. Eu convido cada um de vocês, cada um de nós, a refletir sobre nossa fidelidade junto à igreja do Senhor.
junto à casa do Pai. Eu sempre digo que dizimar e ofertar é libertação. O Deus Criador dos céus e da terra não precisa de nós, mas Ele escolheu firmar sua igreja no coração generoso de seus filhos, nos dando a oportunidade de nos libertarmos do amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando ofertamos, quando dizimamos, nos livramos dessa raiz, tiramos essa raiz do nosso coração e ficamos libertos para louvar apenas ao Deus Criador dos céus e da terra. Quando você dizima, quando você oferta, você está sendo abençoado. Nossa igreja tem enfrentado muitas dificuldades nesse período, mas a mão do Senhor continua sustentando a sua igreja através da generosidade de seus filhos e de suas filhas, através do sentimento de libertação e de fidelidade no dízimo e na oferta. Eu queria que você assistisse agora um vídeo de uma campanha. Você deve ter visto esse vídeo, essa campanha, nas mídias sociais, no WhatsApp, no Instagram, onde membros da igreja vêm encorajar a você, a mim, a agir de maneira generosa com a casa do Pai, com essa igreja que tem abençoado tantas vidas e que tem sido instrumento de Deus para alcançar milhares e milhares de almas que estão distantes do Pai. Assista o vídeo. Amados e amadas da nossa comunidade, estamos aqui para fazer um convite para vocês, querendo convidar todos vocês a participarem da nossa campanha. Vamos abençoar nossa igreja, que tanto nos tem abençoado. Essa é uma campanha que visa arrecadar R$60 mil para ajudar a nossa querida catedral, nesse momento tão crucial que todos nós estamos passando. Nossa igreja precisa honrar seus compromissos. Qualquer valor doado será abençoado. Juntos alcançaremos essa meta. A melhor felicidade em dar do que receber. Deus os proverá em dobro segundo suas próprias promessas. A igreja conta com todos nós. Divulgue junto a seus amigos e familiares. Deus é bom o tempo todo. Alô amigos, meu nome é Elze, sou membro da Igreja Episcopal Carismática, congrego na Trindade há 35 anos. Certamente você já recebeu outro vídeo falando a respeito da nossa campanha. Vamos abençoar quem tanto nos abençoa. Essa campanha tem como objetivo receber da sua oferta de amor, para que a nossa igreja possa cumprir os seus compromissos e possa nos receber muito amor nos próximos domingos, onde nós voltaremos a funcionar. Para isso, vocês têm, quando terminar esse vídeo, as contas bancárias dos diversos bancos onde você pode depositar a sua oferta. A você, meu amigo, minha amiga, que já depositou a sua oferta, a nossa gratidão é imensa. E você que ainda não depositou, há tempo para que nós possamos bater a nossa meta. Lembram dela? R$60 mil até o final do mês. Portanto, está na hora. Vamos lá? Deus te abençoe. É tão bom dar com alegria. Amém. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto você, de sua casa, onde você estiver, pode ofertar e dizimar na casa do Pai. Vai aparecer aí na tela as contas da igreja, tem um QR Code. Você pode ofertar também usando o QR Code. Deus ama aquele que dá com alegria. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos louvá-lo, Senhor.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vamos repetir as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Agora, onde você estiver, eu lhe convido a ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, que será lida neste momento e que será a base da reflexão do sermão do nosso querido reverendo Rafael. O texto que o Senhor colocou no coração do reverendo Rafael está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 10 a 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 10 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendeste à voz do Senhor,
mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esta é a palavra do Senhor, e damos graças a Deus. Agora, enquanto louvamos, abra o seu coração para ouvir a mensagem que Deus vai nos trazer através do nosso querido reverendo Rafael. O Senhor nos abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Amém, queridos. Bom estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Graça e paz a todos que estão em casa, em algum hospital, talvez. Independente do lugar que você esteja hoje, nós somos nós somos igreja, estamos aqui diante de Deus. Bom compartilhar a palavra, bom termos um tempo de reflexão, de meditação. Quero orar mais uma vez com você. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esta tarde. Obrigado, Deus, por mais uma semana. Que nesse tempo agora eu diminua e que Tu cresças. Que nesse tempo agora, Pai, esta mensagem possa encontrar um coração aberto, uma mente aberta, um coração ensinável. E que, Senhor, o Teu Espírito Santo faça aquilo que eu não consigo fazer. Que o Teu Espírito Santo faça aquilo que nenhum pregador consegue fazer. Que Teu Espírito Santo penetre profundamente nos corações, nas mentes, que toque profundamente no espírito de cada irmã, de cada irmão agora. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Olha, muitas vezes nós, pastores, nós fazemos menção à analogia clássica, de fato, do que é um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas,
é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que protege, que dorme com as ovelhas, é aquele que com seu cajado separa as ovelhas e as protege dos predadores, enfrenta ursos, lobos que querem devorá-las. E o pastor, em muitos momentos, ele coloca a ovelha no colo, ele tira o carrapicho que está lá na lã da ovelha, ele faz carinho, ele leva a ovelha para terras para que elas possam se alimentar de pastos verdejantes, como diz o Salmo, beber águas frescas. Mas há momentos, queridos, também que os pastores, eles usam seu cajado para puxar as ovelhas, para dar uma cutucada numa ovelha, para que ela possa voltar ao rebanho. Aquela ovelha que talvez esteja se desgarrando do rebanho, ele vai ali, puxa ela com aquela parte que forma um gancho no seu cajado e ali traz a ovelha para junto do rebanho, traz a ovelha para junto de si, traz a ovelha para o caminho correto. Ora ele cutuca a ovelha com o outro lado do cajado, do báculo, e faz com que a ovelha ela se toque, sinta que ela está um pouco afastada e precisa voltar para o rebanho. A mensagem de hoje é uma mensagem desse tipo. É uma mensagem de advertência, é uma mensagem que quer trazer a você conforto e consolo, sim, mas antes do conforto e o consolo de colocar uma ovelha no colo e tirar o carrapicho e fazer carinho nela, é uma mensagem que nos desafia, que te desafia a voltar para os rebanhos de Deus. É uma mensagem que nos leva a termos um coração ensinável. Eu espero que com esta mensagem ela encontre você com este coração. Que você tenha uma mente aberta a Deus e ao Espírito Santo nesta tarde. Que você tenha um coração ensinável, moldável. Que você permita que a palavra, não eu, mas que a palavra de Deus, que o ensino da palavra de Deus, que o Espírito Santo, ele consiga moldar, ele consiga trazer o teu coração para que ele seja ensinável e seus princípios, a sua vida traga isso aqui. Então essa mensagem, queridos, ela nos leva no passado, ela nos leva nos primeiros anos do primeiro rei, na verdade, de Israel. Há um contexto que eu queria e é importante que você entenda que há muito tempo atrás não havia reis em Israel. Estamos falando aqui de Israel do Antigo Testamento, Israel depois de Moisés, Israel depois de Josué, Israel quando estava na terra prometida já, quando já estava vivendo a esperança, a vida, as promessas de Deus. E o povo de Deus, o povo de Israel, eles pediram ao Senhor um rei. Eles pediram um rei aos moldes das outras nações. Deus, ele nunca tinha intentado um rei para Israel. A ideia é que os profetas ali, a ideia é que o próprio Deus governasse, regisse o povo, cuidasse do povo. Mas o povo de Israel pediu um rei para si. Deus então ele providencia um rei que tivesse um coração bom, um rei que tivesse um coração espiritual, um rei que tivesse condições de caráter, de vida para reinar sobre o povo. E ali vem o primeiro rei, o rei Saul. A palavra Saul significa o escolhido, aquele por quem oramos. Olha que significado lindo. Significa aquela pessoa que foi esperada por muito tempo pelo povo para que ele fosse rei. Saul era da tribo de Benjamim, uma das tribos de Israel, e ele foi ungido pelo profeta Samuel. Samuel era um homem de Deus íntegro, um homem experimentado, um homem que tinha uma vida espiritual íntima com o Senhor. Ele, como profeta legítimo de Deus, ele ungiu Saul com óleo e ele consagrou Saul para que reinasse sobre Israel. Os reis, meus irmãos, minhas irmãs, naqueles dias, eles tinham um papel não só de governo civil, mas o rei também tinha um papel de ser o líder bélico, ou seja, o líder de batalhas, de guerras que Israel enfrentava, bem como ser o líder
líder religioso. Então, o rei no Antigo Testamento, os reis de Israel, eles acumulavam essas funções. Eles eram o legislador, eles eram o executivo, aqueles que davam as ordens ao povo, era o líder civil do povo, mas também o líder militar e o líder religioso. Uma das missões dos reis era cuidar do povo. A outra missão de um bom rei era liderar o povo em suas batalhas, em suas guerras. Nós estamos numa época onde o povo de Deus, juntamente com tantas outras nações ao redor, elas guerreavam. Isso fazia parte do ethos, da ética até daqueles dias. E, finalmente, o rei de Israel, ele tinha como função manter a espiritualidade do povo, inspirar o povo numa espiritualidade santa, uma devoção importante. E assim foi o reinado do rei Saul. Um outro contexto aqui importante que nós precisamos falar é a figura do profeta, como alguém que é um conselheiro do rei, alguém que tem como função manter o rei dentro dos padrões de espiritualidade. Assim como a margem, ela conduz um rio e ela faz com que aquele rio não transborde, nem seque, assim é o profeta, na margem, fazendo com que o rio siga o curso corretamente. O profeta tinha essa função. O profeta Samuel tinha essa missão, manter Saul em sua espiritualidade, em sua vida. E a gente aqui também no Antigo Testamento tinha um outro contexto bem interessante. Nós tínhamos ainda o sacrifício de animais como algo mais prazeroso do que qualquer outra ação a Deus. No Antigo Testamento, queridos, você sacrificar uma ovelha, você sacrificar um boi, você imolar, cortar, colocar num altar para que ele seja cortado, para que ele seja queimado, a gordura daquele animal, o sangue daquele animal, naquele contexto, muito tempo atrás, aquilo significava que aquela oferta, aquele sacrifício era agradável a Deus. Todos vocês vão de lembrar de Abel, que sacrificava, e aquele sacrifício era agradável ao Senhor. A vida de Moisés, dos sacerdotes, de Arão, toda a vida de todos os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, entre tantos outros, eram dentro de uma religiosidade, de uma espiritualidade que pedia o sacrifício de animais. Era a forma de agradar a Deus, era a forma de louvar a Deus também, era a forma de levar a Deus oração, reconhecimento e pedir perdão de pecados. Então é nesse contexto que o profeta Samuel dá uma ordem ao rei Saul em nome de Deus e diz: Saul, você deve guerrear. As guerras, elas eram uma realidade. Você deve guerrear contra um povo chamado Amaleque. Esse povo tem um rei chamado Agag. Esse rei Agag, com o povo, os amalequitas, esse povo, eles odeiam o Senhor, eles me odeiam, disse Deus, Jeová. Eles resistem à espiritualidade, tem que guerreá-los, vocês têm que vencê-los. E a ordem de Samuel era: quando vocês vencerem aquela guerra, não poupem nada, não poupem nenhum animal, não poupem nenhum animal, não poupem nenhum utensílio, queimem absolutamente tudo. Algo estranho para nós ouvirmos isso, entendermos um Deus de amor, mas essa é uma realidade veterotestamentária, é uma realidade de um período de guerras, de muitas guerras, onde povos vis, cruéis, corruptos, imoralíssimos do ponto de vista espiritual, eles guerreavam contra o povo de Deus. E assim foi a ordem ao rei Saul. O texto aqui lido pelo reverendo Sirlan conta a história de como o rei Saul caiu, de pelo menos 2 grandes erros do rei Saul, de como o rei Saul deixou de ser alguém escolhido e ungido por Deus para ser alguém que o próprio Deus disse assim a Samuel: Samuel, eu me arrependo porque eu fiz de Saul um rei. Este homem, ele não vai ser mais rei. Eu vou escolher um outro para o lugar de Saul. Este outro seria inclusive o rei Davi. E através desses 2 erros, queridos, do rei Saul, eu quero trazer uma mensagem para que eu e você aprendamos a não seguir tais falhas, a não seguir tais erros. Os erros do rei Saul,
eles foram destruidores da sua vida e da espiritualidade do povo. E com base nesses erros, eu e você hoje, em 2020, a gente pode aprender. A gente pode aprender a não ser como o rei Saul foi. A gente pode aprender a não ter um coração tentado e fazer o que ele fez. E o que foi que aconteceu? O primeiro erro, queridos, do rei Saul foi quando ele leva essa batalha, ele vence a batalha, mas ele poupa o melhor dos animais. O rei Saul, ele poupa o melhor dos bois, dos cordeiros, dos camelos. Ele poupa aquilo que era melhor do povo de Amaleque e ele desobedece ao Senhor. A primeira falha, o primeiro erro do rei Saul foi a desobediência. Mas não é tão simples assim. Quando a gente analisa as escrituras e quando a gente observa essa história, não é apenas a desobediência, mas é o coração autossuficiente. É uma espiritualidade enganosa. O rei Saul, quando ele faz isso, quando o Samuel, depois da batalha, vai se encontrar com ele, é quando a gente encontra esse diálogo e Samuel diz assim ao rei Saul: Saul, você venceu a batalha, você cumpriu a ordem de destruir tudo e está pronto para viver a vida de Deus. O rei Saul, então, ele diz: fiz isso, mas poupei o melhor dos animais. Samuel, portanto, ele retruca e diz: olha, que som é esse? Que mugido é esse de bois? Que barulho é esse? Que ruído é esse que eu ouço de animais? Isso significa o quê? Saul, ele emenda, como tem aqui nos últimos versos, dizendo: olha, Samuel, eu poupei o melhor para o teu Deus. Eu poupei o melhor para ser sacrificado. Eu poupei o melhor para que a gente pudesse sacrificar isso ao teu Deus. O que é mais espantoso na vida de Saul aqui, queridos, não é apenas a desobediência, mas é algo que eu quero falar ao teu coração. É essa espiritualidade enganosa que o rei Saul, ele tem. Muitas vezes eu e você estamos diante de pessoas hoje em 2020 que têm uma espiritualidade enganosa. Pessoas que para fora elas mostram que elas estão fazendo a melhor das intenções, e a melhor das intenções espirituais. Elas estão fazendo o melhor para Deus, como Saul quis mostrar a Samuel que ele havia guardado esses animais, não como desobediência, mas ele havia feito isso para ofertar a Deus. Muitas vezes o nosso sentimento político, como o rei Saul ali se mostrava político, ardiloso, faz com que a espiritualidade externa, pública, a espiritualidade demonstrada a Samuel ali, tivesse uma aparência de bondade, tivesse uma aparência de boa espiritualidade, tivesse uma aparência de bem, tivesse uma aparência de sacrifício genuíno, legítimo a Deus, quando lá no fundo do coração já escondia a desobediência, a autossuficiência e a vanglória. Saul estava tocado de vanglória. Saul estava tocado de vanglória porque o segundo erro dele, como diz aqui no verso, é quando ele edifica para si um monumento. Olha só, depois de ter vencido essa batalha, depois de ter feito do jeito dele e não ter obedecido a Deus e a Samuel como profeta, Saul, ele levanta para si um monumento em nome da batalha que ele guerreou. Era muito comum naqueles dias, queridos, o rei e outras pessoas levantarem, erigirem um altar em um monumento em louvor a Deus, a memória de Deus, dizendo, isso era chamado de um memorial.
Esse memorial era em louvor e em honra a Deus, era para Deus, como um sinal, um símbolo, um marco de que Deus fez maravilhas no meio do povo. Então todas as pessoas, quando visse aquele monumento, quando visse aquele memorial, quando visse aquele marco erigido ali, pudesse olhar para ele e dissesse assim: olha, Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho. Então vamos nos lembrar disso para sempre. Esse monumento aqui é para Deus, mas para nos lembrar de um feito de Deus. Quando o povo com Josué atravessou o Rio Jordão, eles levantaram o memorial. Quando o povo derrota Jericó, quando o povo tem todas as suas vitórias até chegar na terra prometida, memoriais eram levantados, marcos, monumentos em louvor a Deus eram levantados, para que o povo e as gerações futuras, quando vissem aquele memorial, dissessem: Deus esteve conosco, Deus está conosco, esse memorial é para a glória dele e esse memorial será eterno. No entanto, aqui, nesse título, nesse verso, no verso 12, mais precisamente, nós percebemos que depois de fazer da batalha que seria de Deus, a sua batalha pessoal, a sua glória pessoal, o rei Saul, ele levanta um memorial e um monumento para si mesmo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Desde a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, pelo deserto, até chegar na terra prometida, ninguém havia levantado um memorial para si. Homens de Deus, Moisés, Josué, entre tantos, haviam levantado memoriais a Deus, memoriais ao Senhor, em honra e em glória a Ele. Aqui, Saul estava glorificando a si mesmo. Aqui, Saul estava desobedecendo a Deus, e de maneira ardilosa, de maneira política, de maneira ludibriante, ele estava com um discurso que parecia que estava fazendo algo agradável a Deus, como as ofertas de animais, de sacrifício de animais. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui é no verso 22 e 23. É uma das passagens mais duras, mais difíceis, mas também uma das coisas mais belas que encontramos nas Escrituras. Samuel olha para aquela situação, Samuel como um homem experiente, Samuel como um profeta de Deus legítimo. Ele sabia que não estava olhando somente para o exterior de Saul. Ele não estava olhando somente para aquela aparente espiritualidade do bem. Ele não estava olhando aparentemente para aquela oferta do bem. Ele não estava olhando para Saul com toda a sua aparência, com todo o seu exterior de quem tem feito algo legitimamente espiritual. Mas Samuel, ele estava olhando o coração do rei Saul. E ele via que por trás daquela capa brilhosa, por trás daquela maquiagem, por trás daquele verniz, daquela fachada de boa espiritualidade, tinha um homem que buscava a sua vanglória, tinha um homem que desobedecia claramente a Deus, tinha um homem que usava de seu discurso aparentemente bom para fazer o que estava no seu coração, não fazer aquilo que estava no coração de Deus. Queridos, quantas vezes eu e você não somos assim? Talvez você nesse instante possa estar pensando em alguém, dizendo: pastor, eu conheço gente que tem essa capa de espiritualidade. Sobretudo hoje nas redes sociais é muito fácil a gente ver capa, a gente vê a aparência, a gente vê a maquiagem, a gente vê os filtros, usando até uma expressão contextual de redes sociais. Mas o interior é ali que reside. Muitas vezes, e muitos homens aqui se enganaram com Saul. Muitos homens talvez de Israel disseram assim: Saul é um bom rei,
Olha só, ele poupou o melhor dos animais porque quer sacrificar a Deus. Olha só que homem espiritual. Olha só que rei nós temos. Olha só como ele é bom. Olha só como ele quer sacrificar a Deus. Olha só como ele ama o Senhor. E tantos hoje são enganados como homens e mulheres de Israel foram enganadas por Saul. E sua aparência de bem, e sua aparência de boa espiritualidade. Mas, queridos, é no centro da obediência a Deus, é no íntimo meu e seu. São nos frutos que nós temos, e frutos de obediência. São nos frutos que mostram que nós não temos vanglória, que não estamos erigindo monumentos para si mesmos, mas estamos erigindo monumentos para Deus. É ali que está a verdade da nossa espiritualidade. E por mais que você, mais uma vez eu digo, queira apontar A, B ou C, que vive essa falsa espiritualidade, que vive essa falsa, essa aparente bondade, eu quero trazer essa mensagem para mim primeiro e para você, para que a gente reflita na nossa vida. E mais uma vez eu digo, sobretudo em redes sociais, que a gente expõe tanto a aparência, a gente expõe tanto o que é o bom, o que é o ideal, a gente maquia tanto, porque a gente esconde lá no fundo do nosso coração a vanglória, escondemos a desobediência a Deus, escolhemos e usamos de um argumento, de um discurso de aparente bem. Mas Deus, o profeta Samuel, eles trouxeram uma palavra dura a Saul, dizendo: olha, você não vai ser mais rei em Israel. E a palavra bela e divisora de águas que tem aqui é assim, olha, o verso 22: tem porventura o Senhor, disse Samuel a Saul, tanto prazer assim em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Gente, estamos diante de uma quebra de paradigmas no Antigo Testamento. O suprassumo da adoração a Deus, o suprassumo do sacrifício a Deus, o suprassumo da intimidade com Deus, o suprassumo de um gesto, de uma atitude de louvor a Deus no Antigo Testamento, era você sacrificar animais, era você levantar holocaustos. E olha o que Samuel diz aqui, que é divisor de águas, verso 22: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, eis que o atender é melhor do que gordura de carneiros. E ele emenda dizendo: porque a rebelião, a rebeldia, o coração rebelde, vanglorioso, é o que Samuel está dizendo aqui. Esse coração vanglorioso, esse coração rebelde, esse coração que quer fazer o que quer, pensando em si mesmo, isso é como feitiçaria, Saul. Pensar em si mesmo, querer a sua vanglória, querer fazer o que você quer daquilo, e claramente desobedecer em rebeldia a Deus é como feitiçaria. E feitiçaria era abominável naqueles dias. Olha que quebra de paradigma, meu irmão, minha irmã, que mudança, que paralelo Samuel faz aqui. E ele emenda dizendo: a obstinação, a teimosia, essa vanglória é como idolatria. Queridos, a mensagem breve que Samuel disse a Saul, e que eu digo a mim primeiro e a você é: você acha que servir a Deus é o suprassumo do sacrifício a Deus? Você acha que se levantar publicamente e orar, isso é agradável a Deus? A resposta para tudo isso é sim. Claro que servir a Deus é melhor do que tudo. Claro que orar ao Senhor é melhor do que tudo. Louvar a Deus é melhor do que tudo. Você exercer seus dons, seus talentos para abençoar a vida de tantas pessoas é melhor do que tudo. Mas sem quebrar a interpretação aqui.
É como se naqueles dias o Samuel dissesse assim: olha, sacrificar e levantar holocaustos, isso não é melhor do que se obedeça a Deus e dê glória a Deus. Hoje a gente pode dizer paralelamente o mesmo. Melhor do que suas atitudes que mostram espiritualidade a Deus, é você, acima de tudo e antes de tudo, ter um coração que obedece a Deus. Um coração que obedece a Deus. Um coração que tem zelo. Um coração de quem não se vangloria, mas glorifica a Deus em tudo. Existe uma frase do pastor e tão conhecido John Wesley, que ele diz assim: você não tem que compreender Deus para depois obedecê-lo, mas é somente obedecendo a Deus que você vai compreendê-lo melhor. Obedecer a Deus. Tem um coração terno diante de Deus. Tem um coração rasgado diante de Deus. O bom, querido, nessa mensagem, querida, é que a gente sabe que a gente não precisa de muito. E eu quero falar com você de novo e dizer: às vezes a gente quer mostrar muito. A gente liga tanto para a aparência. A gente liga tanto para o que o povo vê. E acha que estamos adorando, glorificando, sendo um grande modelo para Deus assim. Não me entenda mal, nós devemos ter frutos e a nossa luz deve brilhar. A luz de Deus em nós, melhor, deve brilhar, sim. Mas a gente deve dar glória a Deus pela sua luz em nós. Nós somos instrumentos de Deus, sim, não se engane e não me entenda mal. Mas antes de todas essas ações, atitudes, antes de toda essa aparência, nós temos que buscar esse coração genuíno, verdadeiro. Não de uma espiritualidade aparente, mas de uma espiritualidade real. Real no nosso coração. Uma espiritualidade que não causa divisões, mas uma espiritualidade que gera unidade. Uma espiritualidade que não gera glória para nós mesmos ou glória para outro, mas que gera glória para Deus e para a sua igreja como um todo. Uma espiritualidade que não quer o melhor para nós, mas uma espiritualidade que quer o melhor para o povo, para a igreja, para os nossos e para Deus. Uma espiritualidade que faça com que o nome do Senhor seja soberano. E nós, como seus instrumentos, que recebemos honra, que recebemos elogio, sim, façamos isso e entreguemos a Deus todo louvor e toda glória. A queda de Saul foi a sua vanglória, a queda de Saul foi a sua autossuficiência, a queda de Saul não foi somente a sua desobediência, mas a queda de Saul foi a sua espiritualidade enganosa. E isso é terrível para o coração de Deus. O bom, meu irmão, é que se você talvez sinta que você precisa ser transformado, transformada, você pode, porque a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o elo de amor. Você não está condenado como o rei Saul aqui esteve, a ponto de dizer assim: olha, Saul, você não é mais rei sobre Israel. Eu quero dizer que a sua vida, a sua espiritualidade, o teu lugar, ele pode ser reconquistado. O teu amor próprio pode ser reconquistado. A tua paz pode ser reconquistada. O teu coração, outrora enganoso, talvez você sinta que precisa ser transformado, ele pode ser genuinamente transformado e ser espiritual, verdadeiramente curado, e você possa voltar a dar glórias a Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos que nada nos separa do amor de Deus, nada, absolutamente nada. Hoje você pode ter a tua espiritualidade renovada. Hoje talvez, se você foi pego por esse vírus da sociedade moderna, das aparências que valem tanto, você pode olhar para si e dizer: Senhor,
que tu cresças e que eu diminua. Senhor, que eu saia de mim mesmo, que a minha vanglória saia de mim e que encontre humildade no meu coração para que eu possa te louvar. Pai amado, cuida de cada vida aqui. Pai amado, vai no coração, na mente, no espírito de cada irmã, de cada irmão. Sobretudo agora, Deus, naquelas pessoas que vivem dentro desse sistema, entregues a este sistema e que valorizam tanto aquilo que Saul valorizava, a aparência, o engano. Que sejam pessoas, Senhor, a terem o seu interior transformados. Que a espiritualidade seja genuína. Lava, Pai, cada um do pecado. Tira de cada um peso, tira de cada um a vergonha. Faz com que cada um seja levantado em nome de Jesus. E queridos, quando nós somos pequenos, aí é que nós somos grandes. O apóstolo Paulo dizia: quando eu sou fraco, aí é que sou forte. E para finalizar essa mensagem, eu te digo as cenas dos próximos capítulos aqui. Saul foi escolhido porque era um homem alto, forte, imponente, para ser o primeiro rei de Israel. Depois desses acontecimentos aqui, Samuel entendeu aquilo que Deus falou, que o interior, não a aparência, é o que importa, o interior. E sabe qual foi o próximo rei? O rei Davi, que foi escolhido porque ele era um menino, ele tinha um coração puro, ele era baixinho, ele era magrinho, ele não tinha nenhuma característica exterior de aparência que mostrava que ele era o rei, mas a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua singeleza, a sua ingenuidade, paradoxalmente, fizeram com que ele fosse escolhido para ser o rei de Israel. Não tenha vergonha de ser pequeno. Não tenha vergonha de não estar aparentando tanto. Não tenha vergonha de não ser considerado muitas vezes espiritual, porque você não tem as aparências espirituais que muita gente procura. Mas tenha fé, certeza e sossego, paz. Porque você sabe que você é espiritual, por quem você é, pelo seu interior. Como disse a palavra falando a Samuel e Davi, porque Deus vê o interior. O homem pode ver o exterior, mas Deus vê o interior. Que você tenha hoje o seu interior renovado, que você tenha hoje o seu espírito renovado, que não haja vergonha, que não haja comparações de você com outra pessoa, mas que você busque ser espiritual por quem você é e pela vida reta de obediência que você tem a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Amém. Melhor é obedecer do que sacrificar, porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quem nós somos. Que lindo, reverendo. Que lindo. E obediência, a gente obedece e depois entende, né? A gente não entende para poder obedecer, porque é pela fé. Que lindo. Falou o meu coração e eu tenho certeza que falou o coração de cada um de nós. Amados, nós estamos em tempos de pandemia. Os templos ainda estão fechados. Eu olho para esses bancos aqui e pela fé eu vejo eles cheios, com a nossa igreja aqui, louvando e cultuando ao Senhor. Mas são em tempos de dificuldade que a igreja persevera e o Senhor derrama sobre ela um avivamento tão lindo. E nós temos experimentado isso na Catedral da Trindade. As portas fechadas, mas a igreja aberta, trabalhando, viva, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Na segunda-feira, nós temos live dos semeadores, né? Nosso querido Silvino vai estar com Carlinhos de Ideia, com o reverendo André Barreto. Nós temos também conversa dos pastores com a juventude, na segunda-feira. Na terça-feira, nós temos live do Cursilho. Na quarta, nós temos o nosso culto carismático, transmitido pelo YouTube, também pelo Instagram. Na quinta, nosso querido, amado, reverendo Ivanzinho e Marcondes, um seminário de vida do Espírito Santo, essa live às 19 horas, que é quase que obrigatória, né? Tão lindo. Na sexta-feira nós temos o Ministério de Família, que envolve o EMA, o ECC, grupos familiares, discipulado de casais. Às 19 horas nós temos uma live. Nessa sexta nós vamos falar de 10 problemas que enfrentamos nos casamentos. Vamos colocar o dedo na ferida, vamos falar dos problemas e de como à luz do Evangelho nós podemos superar esses problemas. Às 20 horas, nosso amado Valença, com a vigília na sexta-feira. Valença também, que todos os dias, ao meio-dia, tem feito uma live de oração. Tão lindo. No domingo, no sábado nós temos uma live do Ministério Single. Tão bonito, às 20 horas. Sábado passado foi com o reverendo Marconi, falando sobre a carta aos Coríntios. Lindo. No domingo, pela manhã, antes do nosso culto dominical às 10 horas, nós temos o culto infantil, né? Esse domingo nós tivemos, domingo passado. Então, se planeje com as crianças, com a turminha. A gente precisa manter eles caminhando na palavra do Senhor, com a linguagem bem para eles, né? Sobre a liderança de Ivanzinho, Martinha. Então, culto infantil, logo cedo, por volta das 9 horas. Às 10 horas nós temos o culto dominical e às 17 horas o culto da tarde. Domingo, nosso querido arcebispo Dom Paulo vai estar aqui, naquele púlpito, que é a cara dele. Há 50 anos, nosso querido arcebispo traz a palavra de Deus para os nossos corações aqui, nesse púlpito. E domingo, às 10 horas da manhã, Dom Paulo estará aqui conosco. Eu vou passar aqui para a CETEC. Pronto, reverendo Rafael, amanhã nós vamos ter ainda a live do CETEC, também às 20 horas, né, Rafael? Deixa eu passar para você. Isso, além dessa, o informe que nós queríamos trazer, o nosso semestre está acabando, do ponto de vista acadêmico, para o nosso seminário, e a partir de agosto, queridos, nós vamos recomeçar o semestre letivo, ou o ano letivo, começar um novo semestre com novas disciplinas. Então, em breve, daqui a certamente uma semana, vocês vão estar atentos à página do Instagram do CETEC, @teologia, cetec.teologia, repetindo, @cetec.teologia, ou lá na página do Instagram da Catedral, ISB Trindade, e nós vamos divulgar mais isso. Nós teremos disciplinas do curso de teologia, nós teremos as disciplinas do curso de formação ministerial. Temos uma novidade, que é a turma 2 desse curso de formação ministerial.
todas as aulas vão começar online, através de plataformas digitais. Então aqui no Instagram vocês vão receber maiores informações para se inscrever. A inscrição vai ser online, a matrícula vai ser online e as aulas vão começar online, presenciais, com debate em tempo real, até que nós tenhamos condições de voltar aqui presencialmente para as nossas aulas. Temos uma turma exclusivamente online, e esta é a novidade, tá? Muitos pelo Instagram, de outros estados, de outras cidades, até de outros países, têm participado das aulas do CETEC na segunda-feira pelo Instagram e estão bem interessados em continuar os estudos. Então nós, a partir de agosto, essa é uma grande novidade, teremos uma turma 100% online, independente desse tempo de pandemia. Mesmo quando tudo voltar à normalidade presencial, esta turma nova, ela vai permanecer online. Assim, pessoas que moram bem distantes, países diferentes, estados diferentes, ou mesmo quem mora aqui, mas prefira pela facilidade, não é? Ter um curso em casa, online, em tempo real, ao vivo, essas pessoas podem contar com isso aí. Amém, queridos? Vocês foram abençoados nesta tarde? Eu acredito que sim. Vamos ficar em pé para a bênção final e logo em seguida nós vamos nos despedir com a graça de Deus. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que sua coragem nos sustente por mais uma semana. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos nos despedir agora. Vamos lá. Reverendo Sirlan. Fiquem na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fiquem em paz. Que o Senhor nos abençoe. Sobre a escuridão.